Atenção, atenção, Cereto News chegando com as informações do Corinthians. Corinthians quer um centroavante com urgência. Um camisa 9 urgente. Cadê o Arce? Alex Arce, Carlos Vinícius estão na mira do timão. Eu conto todos os detalhes para vocês. Agora, Cereto News tem que contratar um camisa 9 para ontem. Um camisa 9 urgentemente. O Corinthians está precisando de gols. Eu conto tudo para vocês agora, Cereto News chegando. Roda, vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal do Cereto, é de graça. Você não paga absolutamente nada para ser inscrito no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu like bonito aí, rapaziada, que você ajuda muito o canal deixando o like. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários. A sua opinião é muito importante para mim. Então deixe aqui o seu comentário, porque eu leio todos os comentários. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS para você. Com a Mais Ágil é dinheiro na mão. O link da Mais Ágil eu vou deixar nos comentários fixados desse vídeo. E a Aposta Ganha. A Aposta Ganha, a patrocinadora oficial do canal do Cereto, é a Aposta Ganha, maiores diversões com bônus imperdíveis. No Aposta Ganha é assim, você faz o cadastro com o meu link e você ganha R$ 5 de bônus para fazer a primeira aposta. É isso mesmo, de graça. Você ganha R$ 5 de bônus para fazer a primeira aposta e para você conhecer o site. Aposta Ganha, bônus que viram mais diversão. Mas atenção, aposte com responsabilidade, aposte com moderação, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Muito bem, vamos falar do Corinthians. O Corinthians que vem de mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro, apenas empatou com a equipe do Red Bull Bragantino ontem na Neoquímica Arena, resultado que deixou o Corinthians, que fez com que o Corinthians permanecesse na zona de rebaixamento por mais uma rodada. A situação vai ficando cada vez mais complicada para o Corinthians. Agora são 21 pontos ganhos em 22 jogos, ou seja, o Corinthians tem menos pontos do que número de jogos. E o Corinthians tem que se atentar, porque os times que estão na zona de rebaixamento ou estão próximos do Corinthians na zona de rebaixamento, todos eles, ou praticamente todos, ou quase todos, têm jogos a menos dentro do Campeonato Brasileiro. A situação do Corinthians é cada vez mais complicada. Para chegar aos 45 pontos, que é o número mágico para permanecer na primeira divisão, o Corinthians vai ter que fazer mais 24 pontos. Tem 21 pontos, tem que fazer mais 24 pontos em 16 jogos que restam na competição. Ou seja, tem que conseguir 8 vitórias em 16 jogos, tem que aumentar para 50% de aproveitamento, o seu aproveitamento dentro do campeonato para conseguir permanecer dentro da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Está cada vez mais difícil para o Corinthians, e a tabela do Corinthians na sequência do campeonato é muito difícil. O próximo jogo do Corinthians é no sábado à noite contra o Fluminense no Maracanã. Depois o Corinthians pega o Fortaleza, pega o Flamengo e pega o Botafogo, times que estão na liderança do campeonato. A situação está cada vez mais difícil para o Corinthians e o Corinthians precisa fazer gols. O Corinthians não está fazendo gols. A presença de um camisa 9 é fundamental para o Corinthians. O Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias, filho do Ramon Dias, e auxiliar técnico, falou sobre isso ontem na entrevista coletiva. Ele disse que na hora que o Corinthians contratar um camisa 9, aí sim o time vai mudar de patamar, porque o Yuri Alberto está machucado, o Yuri Alberto está fora do time, fez uma cirurgia de pedras na vesícula, não pode jogar e vai ficar de fora do time ainda por algumas partidas. E o Pedro Raul é uma negação, né? O Pedro Raul não joga absolutamente nada. O Corinthians está testando por ali. Testou o Pedro Henrique ontem, no primeiro tempo, como centroavante. O Giovani entrou no segundo tempo como centroavante.
não deu certo nem o Pedro Henrique, nem o Giovani, deram certo como centroavante. Quem fez o gol mesmo foi o Thales Magno. Essa boa notícia do jogo de ontem do Corinthians, o Thales Magno entrou e meteu o gol na estreia dele com a camisa corintiana, mas esse não é centroavante, é jogador de ponta, né? O Corinthians precisa mesmo de um camisa 9 e quer um camisa 9 com urgência. E eu falo os nomes do camisa 9 que o Corinthians está atrás. O Corinthians está atrás de 2 nomes de camisa 9, eu falo depois da vinheta para você. Muito bem, e o Corinthians já não esconde mais que quer um camisa 9, que quer um camisa 9 com urgência. E o nome do Alex Arce é o nome que o Corinthians está atrás, é o nome de preferência, é a prioridade no Corinthians. Alex Arce que fez mais um gol ontem pela LDU. Alex Arce que está fazendo gols em todas as rodadas. Até agora são 23 gols na temporada. 23 gols na temporada, em 31 jogos disputados. É uma máquina de fazer gols, o paraguaio Alex Arce, que joga na LDU do Equador. Jogador que começou a carreira dele tardiamente, né? Faz 2 anos que ele começou a carreira praticamente. Começou num time do Cerro, começou no Cerro Porteño do Paraguai, passou por um time da segunda divisão da Argentina, antes de chegar na LDU, onde ele está fazendo gols adoidado. E o Corinthians ofereceu à LDU a quantia de 2,5 milhões de dólares para a contratação do Alex Arce. Só que essa quantia foi recusada pelos equatorianos. Eles querem mais, não querem vender o Alex Arce, segundo eles. É um tesouro, o Alex Arce é um tesouro, disse o presidente da LDU. Não quer vender o Alex Arce antes do mês de janeiro. O Corinthians, essa semana, deve aumentar a proposta para tentar contratar o atacante paraguaio. É a principal contratação do Corinthians. O Corinthians quer porque quer a contratação do Alex Arce, centroavante artilheiro da LDU no campeonato equatoriano. Tá fazendo gol toda a rodada. O Corinthians quer um centroavante que chegue, vista a camisa ontem e que faça gols pelo time do Corinthians. Essa é a principal deficiência diagnosticada no time do Corinthians. Além de Alex Arce, o Corinthians quer também Carlos Vinícius. Carlos Vinícius é o outro camisa 9 que o Corinthians está atrás. Esse está no Fulham, da Inglaterra. Talvez seja mais fácil o Corinthians contratar o Carlos Vinícius, porque o jogador está à disposição do mercado. O Fulham da Inglaterra não quer mais contar com o jogador, que fez apenas 8 gols na temporada na Premier League, mais do Campeonato Português, onde ele jogou no Benfica, no ano passado, ele fez 26 gols em 48 jogos. Dessa vez, na temporada da Premier League, ele fez 8 gols em 50 jogos. Mas é um jogador que é bem rodado, já jogou no Napoli da Itália, jogou no futebol francês, jogou bastante, jogou entre outras equipes, no Benfica, no Tottenham, no PSV da Holanda, jogou no Galatasaray, é um jogador bem rodado, jogou no Mônaco da França, é um jogador bem rodado do futebol internacional. Começou a carreira dele no Caldense de Minas Gerais e fez toda a carreira dele fora do futebol brasileiro. Carlos Vinícius é o plano B do Corinthians, caso o Corinthians não consiga contratar o Alex Arce. Alex Arce, plano A. Carlos Vinícius, plano B. Mas nesta semana o Corinthians deve definir por um centroavante para chegar jogando, para vestir a camisa número 9 e chegar jogando no Sport Clube Corinthians Paulista. Além do ataque, o Corinthians quer outro jogador, dessa vez para o meio de campo. E o Emiliano Dias falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, eu falo para vocês depois da vinheta. Emiliano Dias falou sobre a contratação do Cuéllar. O Corinthians tem interesse no Cuéllar e o Emiliano Dias já não esconde mais. Diz que o Corinthians está fazendo um esforço enorme para contratar o Cuéllar, mas que não depende só do Corinthians. Depende do próprio jogador e também do clube dele, do Al-Saad, do Al-Shabaab. O Al-Saad é o time do Gonzalo Plata. Do Al-Shabaab da Arábia Saudita. O Al-Shabaab está fazendo jogo duro para negociar o Cuéllar. O Corinthians já conversou com o Al-Shabaab,
já ofereceu cerca de 4 milhões de dólares para tentar contratar o jogador, mas até agora nada. O Cuéllar também está tentando uma rescisão amigável, mas o segundo Emiliano Dias, o Corinthians não pode ficar esperando. O Corinthians está se esforçando, mas não depende apenas do Corinthians. Ele disse que os nomes, a imprensa já sabe quais são os nomes, mas que não adianta dar falsas esperanças, que estão fazendo esforços para contratar o Cuéllar. Às vezes, o jogador não quer vir ou o clube não deixa. Não é como comprar um bolo. Nos esforçamos para trazer o Cuéllar, mas não depende mais de nós. Não podemos mentir. Depende de outras pessoas, explicou o Emiliano Dias, que disse ainda que o Corinthians vai armar um grande time para brigar esse ano, para deixar uma estrutura armada. Completou na entrevista coletiva de ontem. Ele acredita que depois da janela, a janela termina no dia 2 de setembro, que o Corinthians terá um grande time para disputar o Campeonato Brasileiro. Mas será que vai dar tempo, né, do Corinthians contratar os jogadores a tempo de disputar o Campeonato Brasileiro, a tempo de não ser rebaixado para a segunda divisão? O Corinthians tem que anunciar os jogadores essa semana, urgentemente, para que eles possam jogar já no sábado contra o Fluminense, assim como fez com o Thales Magno, que chegou num dia e jogou no outro. É assim que o Corinthians tem que agir dentro do mercado do futebol. E por falar em mercado da bola, o Corinthians ainda está de olho em outro atacante, mas esse não é centroavante. Eu conto para vocês depois da vinheta. Trata-se do Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, atacante que o Corinthians já fez uma proposta também para a LDU e está esperando pela contratação do jogador, pela resposta do jogador. O Corinthians está tentando a contratação do jogador, uma proposta de 8 milhões de dólares. E o Corinthians deve aumentar a proposta para 10 milhões de dólares para contratar o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata, que é do Al Saad do Catar. Exatamente. Gonzalo Plata, que é do Al Saad do Catar. O Cuéllar é do Al Shabab e o Gonzalo Plata do Al Saad. O Corinthians deve aumentar a proposta para 10 milhões de dólares para contratar o jogador. Já ofereceu 8 milhões de dólares. Deve aumentar a proposta para 10 milhões de dólares. Há quem diga que é uma proposta fora do comum para os padrões financeiros do Corinthians. Mas o Corinthians entende que é um jogador que vai mudar o time de patamar. Então também o Gonzalo Plata já tem deixado claro, inclusive nas redes sociais, que gostaria de jogar no Corinthians, né? Que gostaria de acertar com o time do Corinthians. Entre Corinthians e Gonzalo Plata já está tudo certo no que diz respeito às questões salariais, assim como entre Corinthians e Cuéllar também está tudo certo sobre as questões salariais. Falta o Corinthians acertar com o clube, com o Al Saad do Catar, assim como falta o Corinthians acertar com o Al Shabab da Arábia Saudita. É muito difícil fazer negócio com os clubes árabes, mas o Corinthians está tentando, de qualquer maneira, contratar esses jogadores para reforçar a equipe. É o modo desespero do Corinthians. Agora o Corinthians precisa de reforços urgentemente para não cair para a segunda divisão do futebol brasileiro. E você, está satisfeito com o elenco do Corinthians? Quem você contrataria? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário, eu leio todos os comentários. Me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter. Seja sócio do clube de membros do canal, porque você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto e ter benefício nas lives do canal. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.